Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um Supply Talks. E eu, hoje Alex Leite, diretor aqui da Live University, baterei um papo sobre estrutura, evolução e maturidade da área de compras. E o meu convidado de hoje, André, seja muito bem-vindo, um prazerzaço estar com você aqui. E André, começando logo de largada com uma curiosidade, estava você ali logo depois da pandemia, trabalhando na Whirlpool, 2022, eis que de repente na Whirlpool dá uma chacoalhada. E nessa chacoalhada você dá uma trocada importante de vida. Qual foi essa chacoalhada? Legal, gente. Primeiro, agradecer a todos aí. Cara, como eu estava conversando aqui anteriormente com vocês, né? Me perguntaram, conta um pouquinho mais, né? Como foi essa alavancagem da sua carreira, né? A gente vê de uma forma muito exponencial. E a primeira coisa que eu respondi foi: é engraçado como é diferente visto, né? Quando a gente vive uma história e como os outros recebem o impacto dessa história, né? Então, assim, não é tão bonito assim, né? Realmente eu tive um momento de carreira que não era o que eu esperava tanto no momento, né? A partir de uma reestruturação e mudanças internas na companhia, que me fez buscar novos desafios. E nesse momento, eu já estava em torno de 10 a 12 anos na carreira corporativa e tive que me reinventar numa nova oportunidade de mercado, que foi adentrar numa consultoria. Estava alinhado ao meu anseio de carreira, que era: poxa, eu tô há 12 anos no corporativo, na operação de compras, né? Então eu passei por PMO, por comprador, de indiretos, de diretos, fui coordenador de projeto, coordenador de pessoas. E então eu comecei a entender que, cara, eu preciso sair um pouco da operação e ver e ter uma oportunidade de ver um 360 de uma área de compras. Então a consultoria veio como uma luva para mim, né? Então, assim, e foi num nicho de mercado novo também. Porque quando eu entrei na consultoria, foi para trabalhar para um projeto de uma petroquímica. Então era um mercado completamente Totalmente novo. novo. Porque eu vinha do automotivo, comecei a carreira como vendedor, que eu fiquei 2 anos. Depois eu adentrei no mercado de mineração pela Vale. E aí, linha branca pela Whirlpool. Então foi um desafio muito grande e muito novo para mim. E nela eu fiquei em torno de 6 meses envolvendo um projeto, fazendo uma avaliação do processo end-to-end de compras e remodelando toda a parte de procurement e supply chain. Então foi muito desafiador. E aí, então, eu acabei retornando para o meu sonho de carreira, que é o meio corporativo. E aí, né, passei 1 ano na Tigre, agora estou na Lactalis há 6 meses. Então, assim, realmente ele teve um pulo, né, nesses últimos 2 anos, né, podemos dizer assim. Mas nem tudo são flores. Eu acho Esse que momento da decisão, a curiosidade é nesse momento da decisão, você financeiramente estava saindo para ganhar mais ou menos? Cara, acabou que... Deu elas por elas? Não, foi mais. Foi mais, foi mais. Foi mais. Mas não era, eu não buscava o salário. Então, a minha pergunta era essa. Às vezes você tem que tomar decisões difíceis, né, em termos Sim, de financeiro, mas você acabou indo para ganhar mais, mas mais pelo desafio do que pelo dinheiro. sim. O momento que eu tava era focado na minha carreira, no meu desenvolvimento. É claro que quando a gente consegue unir o nosso alinhado com a nossa aspiração de carreira em médio e longo prazo e ter um retorno financeiro maior, é o ideal. Mas às vezes a gente precisa dar um step back para a gente dar 2 steps à frente na carreira. E acabou que nesse momento deu tudo certo. Porque eu acabei dando passos largos na minha carreira e o financeiro foi acompanhando, e o que, sem dúvida nenhuma, é vital para a nossa vida pessoal também. E Muito bom, acabou muito tendo bom. também uma curva de aprendizado fora do escopo, né? Vamos dizer assim, Sim, dentro desse desafio, né, André? com certeza. Pô, Cara, show o de mundo de bola. consultoria, uma coisa é a gente estar do lado do corporativo, contratando consultorias, né? Abrindo as nossas portas para que eles possam trazer melhoria, e a gente está sempre olhando para dentro do nosso negócio. Agora, quando você está na outra ponta para entender, ouvir o cliente, ver necessidade, e não só trazer o que a gente quer de melhoria, mas sim o que ele precisa, né? Eu quase tive uma sensação de retornar a vendas de 12 anos atrás, que é a escuta ativa, entender o que ele precisa e o que eu posso oferecer para que no fim ele tenha pelo que ele me contratou e eu tô aqui. Agregar valor para ele, é isso aí. Exato. É isso aí. Exato. Muito bom. Benones, muito bem-vindo mais uma vez aqui como co-host. Obrigado, cara, pelo convite aí. Vale se novamente. apresentar novamente para quem não te viu no Bom, outro pessoal. episódio. É isso aí. Prazer, meu nome é Benoni, sou head da área comercial do Gimba. Prazer aí estar conhecendo essa fera aí. Tenho certeza que a gente vai poder agregar muito aí para os nossos ouvintes e, obviamente, também trazer muito insight aí. Então, André, prazerzaço aí de conhecer.
Alex é um cara que tenho certeza que vai trazer muita pimenta e muita coisa boa pra gente poder trocar uma ideia hoje. Muito Legal. bom. André, Vamos então ter vamos comigo. lá. Você assume aí a Lactalis, certo? Obviamente uma gestão ali na Lactalis. E você, na sua cabeça, passou pela consultoria, por outros lugares, como a Tigre. Você já fala, puxa, preciso fazer uma boa gestão aqui, preciso fazer uma boa subida, né? Você tem uma lógica de quando você entra de falar, puxa, eu preciso tirar um pouco mais, seja a Lactalis ou qualquer outra empresa, a área de compras, transformar ela de uma operação a uma estratégia? Você tem muito esse pensamento de falar, nossa, eu preciso evoluir a maturidade disso aqui? Sim, tenho, com certeza. Eu sempre digo que um gerente precisa ser estratégico, né? E para que a gente consiga ser estratégico, e aí é interessante que um ponto antes da pergunta me fez, que você comentou aqui, foi: você pensa na guinada do início, né? Tem até um livro que fala, né? O que pode ser feito nos seus 3 primeiros meses de empresa, Isso, né? Então, assim, como eu vivi recentemente isso em 3 empresas nos últimos 2 anos, né? Que foi eu saí de uma Whirlpool, 4 empresas em 2 anos. Saí de uma Whirlpool, que até então eu tinha tempos longos e multinacionais, exatamente. né? Pouco tempo numa consultoria, 1 ano na Tigre, agora 6 meses na Lactalis. Então eu sempre tive um viés muito forte de entrar numa área e analisar alguns pilares que eu entendo que são muito importantes, que são: precisamos entender quais são os gaps dessa área, né? Precisamos entender qual é o momento e maturidade que compras se encontra dentro da empresa, para a gente entender o que eu posso alavancar para trazer para o nosso C-Level e ter visibilidade e transparência e poder realmente alcançar um resultado maduro em médio e longo prazo. Entender as pessoas, né? Eu sempre falo que nas equipes novas que eu assumi recentemente, eu sempre trago que eu sou uma pessoa muito humana, né? O resultado a gente faz em conjunto com o time, né? Então acho que isso é o grande diferencial também, né? Então é ter uma visão de negócio, entender o que a empresa consegue dispor para que a gente possa crescer a nossa área, né? Sempre com um olhar estratégico e focado em pessoas e entendendo. E aí voltando para o negócio, nesses gaps, o que eu preciso fazer para supri-los, e nas nossas fortalezas, o que a gente precisa fazer para exponenciar, porque são as nossas fortalezas que vão nos levar para frente mais longe de uma forma sólida. Boa. Né? Então, eu sempre tive muito disso quando eu entrei. E aí eu trago até um exemplo na minha segunda vez, pela segunda vez na minha carreira, eu pude fazer esse trabalho, entendendo esses pilares, e eu acredito muito na ação rápida. Né? A gente precisa planejar, estruturar a estratégia e executar. Né? Então, assim, por esses 2 momentos de carreira, eu percebi que a gente não tinha... a gente tinha informação, tinha as pessoas, mas a gente não tinha os números para a gente entender o KPI. Beleza. Então vamos lá, vamos pegar. Vamos lá, aí já dá para Tá bom. aqui já. Conteúdo Tá pra bom, caramba, vamos isso pra mesmo. próximo. Primeira pergunta interessante. Você tem um livro, né? Os primeiros 90 dias, que serve para CEO, serve para gestor. Você chegou a ler, independente de ser esse, você leu algum livro desse, seguiu alguma metodologia de fato ou não? Cara, eu não li, assim, vou ser bem sincero, eu não li o livro inteiro, tá? Não, mas você chegou a pegar uma... Cheguei a pegar. Eu fiz algumas sínteses importantes, usando algumas ferramentas de IA, no tempo que eu achava que era cabido para mim. E sim, eu tirei insights importantes. Só um detalhe, só vou fazer uma curiosidade aqui. Claro. A gente quebra o pau aqui brincando, né? Brincadeira pura. Porque somos em 4 sócios atuantes aqui, e o outro diretor, nosso sócio-diretor, o Rafael Skukugra, ele é um leitor ávido, né? Ele lê, tipo, juro pra você, 2 livros ao mesmo tempo, e normalmente em um mês, assim, ele leu de 2 a 3 livros, né? Então ele adora livro, ele lê tipo 30 livros por ano, né? E eu amo estudar, né? É bastante leitura, hein? Não, é muita. E eu sou apaixonado por estudar, né? E eu consumo absurdamente conteúdo. Só que o livro, eu acho ele muito lento, eu acho um desperdício de tempo, porque... E é polêmico que eu tô falando. E não tô falando para todos, porque tem muito eu não livro... queria falar assim de forma aberta e direta, mas... Eu sou realista. Você sofre, mas... Eu acho que tem muito livro, eu sou um crítico disso. E detalhe, há livros e livros, que fiquem muito claro, pelo amor de Deus, audiência, não me mate. Concordo. Mas, cara, tem livro que eu vejo claramente que não precisava ser 400 páginas. Era 100 e poucas, ia ser top. Porque, cara, muita coisa boa, mas para 150, não para 400. Pô, eu recentemente Eu olho e falo, nossa, eu falei, pessoal, não dá para diminuir o número de páginas. E tem livro que merece 700 e, cara, tem conteúdo pra isso. Mas eu vou falar, de cada 10 que eu pego, eu vejo um que eu falo, esse aqui merece 500 páginas. Cara, os outros aqui merecem 100. Eu tô contigo em relação a isso. Tá. Eu baixei recentemente o Blinkist.
Cara, então, traz um resumo assim. aí o que eu surreal. faço? Que a gente fica brincando. Eu vou hoje em dia, ChatGPT, IA, resumo. Cara, eu sou meio doido, então eu pesquiso em lugares. Eu não vou numa só, vou em uma, em duas, pego o resumo, ouço podcast, acho podcast do livro e tal. Cara, aí eu pego, gostei do livro, vou ler o livro, compro, comecei a ler, peguei uma parte boa, outra pulo, se eu achar que tá bem, beleza, eu durmo tranquilo com isso, tá? Sem peso de Alguns eu fico consciência. só no resumo, Tava um pouco outros de eu receio. pulo, não, eu sou um cara sincero. Um eu fico só em resumo, / podcast, / IA, alguns eu fico lendo, pulando algumas coisas, e outros, pouco, a minoria, eu diria de 10 a 15% que eu leio de ponta a ponta. É o meu estilo. E não há certo ou errado. O Rafael leu 100% do livro em todos e tá legal também, né? Então eu não vejo nenhum prejuízo nisso, sabe? Eu acho que é mais rápido, né? Sim. Acho que é mais rápido. E aí eu escolho na mosca aquilo que eu quero me aprofundar de fato. Eu falo, pô, isso aqui eu Isso. quero me aprofundar. E esse aí eu me aprofundo. Isso aqui merece minha atenção, faz sentido É, e alinhado com o que é eu isso aí. quero entender para poder, inclusive, Beleza, executar então pra mim, depois. ó, fazer o de 90 dias, pra mim é um típico que dá pra ler 50 páginas. O resumo, ele monta o passo a passo. Se você já conhece de gestão, Sim. você pega a ideia do passo a passo. Beleza, então você pegou isso aí. Aí minha pergunta, continuando, teve mais alguma coisa que você puxou da consultoria? Só de memória aqui, de você puxou e adaptou? E nessa vem minha pergunta, você fez um passo a passo mesmo? É aí que eu quero entrar. Você fez um passo a passo, falou, não, vou fazer... E aí é a pergunta, SWOT, então eu estou inventando, né? Não, Fazer sim, um não. porter, Sim, sim. se aqui eu fazer uma matriz de priorização, 5W2H, como que você fez planejamento? Teve planejamento, claro, mas não foi nesse nível de detalhe Tá seguindo bom, metodologias à risca. Eu tenho um beleza. perfil muito flexível, Tá, mas eu gosto muito do processo indutivo, né? Temos o processo dedutivo e indutivo. Então eu acredito muito no, primeiro, elencar os pilares. Quais são os pilares que eu vou focar? Cara, a gente precisa ter estratégia. daqui a pouco você fala os pilares. Vamos na Tá metodologia e a bom. gente volta para os pilares. Mas beleza, você Tá falou, bom. você elenca os pilares. Sim, Em elenco os cima pilares. disso, Dentro de cada pilar, eu entendo quais são as ações que precisam ser traçadas. Dentro das ações, eu faço uma matriz de priorização. E beleza. onde eu tenho que ir, seja no negócio, seja em people, seja entendendo e em conjunto com o compliance da minha companhia, porque a área de compras ela precisa estar 100% alinhada com o compliance nosso jurídico. Então, eu Perfeito. acredito que isso é muito importante. E quando eu falo de pessoas, entender qual é a nossa metodologia de RH alinhado com o nosso Você fez algum cara, Excel, linha, PowerPoint, escreveu tipo um roadmap de um ano? Falar, pô, isso aqui são os tópicos chaves de um ano que você identificou nos gaps? Chegou a fazer isso ou não? Cara, eu fiz dois. Eu fiz um que eu utilizo muito na minha gestão micro, que é no meu dia a dia. Tá, Não micro gerenciamento da equipe, mas micro management meu, né? perfeito. Da minha rotina. E eu gosto muito de usar o Planner, é bom. E quando eu falo de uma forma macro, o Mondays e o Trello são ferramentas também muito boas. O Mondays é mais focado em projeto, né? Então, assim, mas dá pra gente adequar. Então, eu consigo, inclusive, trazer meu time pra dentro das Você ações. usa hoje... Cara, hoje eu não uso uma ferramenta com o meu time. Tá, Hoje eu tenho implementado, inclusive, na Lactalis, né? Eu trouxe ideias de Mondays, de Trello e de Planner. Como alguns já usavam Planner, já estavam muito bem organizados, eu sugeri aos demais a gente ter uma unificação do time. perfeito. Então hoje meu time está quase que, nesses 6 meses, 100% todos usando o Planner. Plano, E perfeito. ele fica de uma forma visual muito legal, porque eu consegui entrar, ver as atividades. Então, assim, eu não tenho o toque de fazer microgerenciamento, tá? Mas às vezes, se eu sei que tá um assunto pegando e eu sei onde tá o planner, e às vezes eu não consigo um acesso rápido da minha equipe, eu vou lá no planner e preciso de uma informação, pronto, tá aqui. Tá. Então, eu tenho ação, eu tenho data, eu tenho previsão, eu tenho o status atual que tá aquela demanda. Então, isso funciona muito na rotina. Eu troquei, eu usava Trello, e aí nesse ano inteiro de 2025 a gente trocou para ClickUp. Eu achei que o ClickUp tá um pouco, para o meu gosto, ele tem um pouco mais de flexibilidade e detalhe do que eu ponho lá. O Trello era mais o Kanban assim, né? Que você ia no sprint lá. E o ClickUp você faz hierarquia mais fácil, põe uma tarefa dentro da outra, você acompanha o sprint, ele gera o sprint, você vai gerar as sprints.
Achei mais legal. Mas é curiosidade de ferramenta. Você usa alguma coisa lá, Benoto? Porque você tem CRM, comercial. Não, CRM, hoje nós né? usamos o Exact, né? O Exact é Exact uma... Tails? Sim, o Exact Exact Tails, Tails né? da RD, então ele é uma ferramenta que eu coloco todas as etapas Tudo do lá. funil da minha área Hunter, então consigo criar as travas para que ele troque de etapa do funil, gestão. Recentemente eu coloquei, até se você tem o lead, né? Na realidade, ele como morno, frio ou quente, eu consigo Isso. as ações, É. decisões. Mas você usa só ele, né? Só ele, a empresa Porque- inteira, na realidade, Não, porque tá aqui tudo em termos de unificado. CRM para quem não é do mundo, né, de Uhum. vendas comercial, é como se fosse o eProc ao contrário. É o EPROC ao contrário, é isso mesmo. Então, É enquanto isso. no eProc nós temos aí o Ariba, Coupa, NIMBY, Paradigma, Oh, Verdade. e por aí vai, no mundo do CRM, que é o eProc ao contrário, a gestão de venda, você tem HubSpot, você tem Salesforce, Pipedrive, Exact Sales, Sim. você tem Dynamics, você tem um monte de coisa. Mas pode parecer, puta, eu fiquei muito em dúvida, mas aqui na minha gestão comercial falando, eu tenho o HubSpot como CRM, mas eu também uso o ClickUp, porque o ClickUp eu uso para a questão dos projetos. Entendi. Porque na minha cabeça Você separa. tem evolução contínua muito. Então, exemplo, uma coisa é eu acompanhar os clientes e o pipeline, que numa área de compras é você ter a PO rodando dentro do... Você tem o quê De RP. de procurement lá? cara, hoje, no momento que a gente tá no momento de alinhamento global para implementar o eProcurement. Ah, Hoje então nós você não temos. tá... Temos SAP, temos outras ferramentas que suportam, Beleza. temos Gira, temos o Project, enfim. Entendi. Você tá Mas o rodando mais eProcurement ainda dentro do RP mesmo, direto. Dentro do sisteminha que nós temos na companhia. Boa. Mas ainda não tem um sistema eProcurement, porque a nossa ideia do global é que façamos de uma forma global Boa. e unificada, bem estratégica. Então legal. tem todo um trabalho por trás de estratégia imagino, antes de implementar e executar. Tem um E grande desafio. seja Mas de é uma forma super curioso, uniforme. porque é raro, né? Hoje em dia, empresa grande, eu diria que 95% tem um eProc, né? É raro. Mas voltando, aí a lógica é, você imagina que você está rodando a tua PO, categoria, o indicador, blá, blá, blá. A outra coisa é você falar o seguinte, cara, tenho que tocar um projeto, vou inventar, tá? De implementação de uma IA, de um robô comprador. Cara, isso aí tem, tipo, são 2, 3 meses rodando. E, eventualmente, o próprio comprador que tira PO está participando do projeto. E aí, dentro do eProc, ficaria ruim de controlar, entendeu? Como dentro do CRM também não é tão bom de controlar. Não Porque, tá mesmo, porque eu coloco projetos de inovação e iniciativas além da operação do dia a dia, entendeu? Então, tenho aqui tudo pipeline. Tá rodando uma operação e está incentivando o projeto. Aí eu incentivo o projeto. Eu sempre deixo a minha equipe com um projeto para rodar. Tem essa mentalidade. Gostei da Sempre ideia. tá rodando um projeto, um projetinho, uma prioridade. Um exemplo, pode ser um negócio comercial que seja do tipo, cara, precisamos melhorar a reunião. Mas isso que eu ia te perguntar, qual que é o fim desse projeto? Cada um tem um específico? Cada um tem um específico. Eu vou vendo o que tá. Então, por exemplo, comercialmente falando, eu posso falar o seguinte: nossa taxa de conversão, ou seja, de cada 10 propostas que eu faço para a área de compras, eu fecho 2. Cara, será que eu consigo de cada 10 fechar 3? O que eu preciso fazer para fechar 3? Aí o projetinho é falar o seguinte, cara, como que a gente aumenta a taxa de conversão? Aí eu tenho que ver se a reunião tá boa, se de repente a proposta tá boa, fazer um estudo de preço, entendeu? Sim. Eu tenho um negocinho aqui, aí toca um projeto. Qual que é o projeto? Vamos melhorar a reunião e a proposta. Aí fica 1, 2 meses melhorando isso. Rodou, acabou? Beleza, agora a gente vai fazer um estudo de preço. Passa outro mês, estudo de preço, entendeu? Senão você fica só rodando flat. Não é isso. todo, entendeu? Sim. Então, por isso que eu uso 2 ferramentas. Mas legal, no fim, voltando para você usa o Planner, né, que você falou. Isso. Você tem o Planner para controlar e mais o RP que está rodando o seu dia a dia. Agora que você falou isso aí, vamos voltar nos pilares. Você falou que você linkou pilares. Quais são os seus pilares? Então, vamos lá. Os pilares são entender o momento de compras atual, né? O nível de maturidade que a compra está, falando da estratégia. E onde a gente quer chegar alinhado com os goals da companhia. Perfeito. Médio e longo prazo, né? O segundo seria compliance, né? Não adianta nada a gente ter um planejamento, saber onde quer chegar, mas não está sendo suportado pelas normativas e regras da companhia. Perfeito. Então o pilar compliance ele é muito importante. O terceiro pilar seria pessoas, né? Entender qual é o nível de maturidade, qual é o nível de performance que o time tem, o que a gente precisa para exponenciar esse time, quem são as pessoas, talents do time, quem são as pessoas que a gente precisa fortalecê-las para que a gente possa mantê-las no nosso time e que estejam alinhadas com a cultura da companhia, né? Eu acho que isso é fundamental também.
E quando eu falo pessoas, obviamente, eu estou linkado ao RH. Então, um gestor, qualquer nível que ele seja coordenação, gerente sênior e etc., a gente precisa estar muito próximo do nosso RH, né? Entender quais são as alavancas que o RH nos dispõe, né? Qual é a nossa política de uma forma bem clara, como funciona o nosso meritocrático, para que a gente consiga fazer tudo isso andar em conjunto e a gente consiga levar, né? E inclusive até consiga comprar algumas brigas com o nosso. Eu digo brigas, mas de uma forma saudável, Isso, né? isso. Porque se eu preciso alavancar pessoas no meu time, eu preciso, às vezes, de ter um budget para prover um treinamento, para fazer uma viagem, né? Que seja para, às vezes, pagar uma pós-graduação, um curso de línguas. E para isso a gente tem que estar muito bem embasado, né? Sabendo onde que é a estratégia, onde estamos, onde queremos chegar, que é o primeiro pilar. Entendendo o nosso compliance para que a gente faça tudo sobre a regra, sobre pessoas, quem são os talents, quem nós queremos suprir os gaps e as ações que a gente precisa para alavancar isso tudo. Perfeito. E correr todo mundo em conjunto, claro. Tem um outro pilar que eu acabei não mencionando, que é o bom relacionamento com os stakeholders, que é fundamental. Perfeito. Tá? Porque eu acredito também muito que não adianta nada as compras querer sair, até voltando até um pouco do gancho inicial do ponto do nosso momento aqui, sair do operacional para o estratégico. Compras não faz sozinho, não atua sozinho. Né? A gente precisa ter as nossas alianças muito bem construídas, muito bem amarradas, que são os famosos combinados. Como isso funciona? Para trazer o cliente para pé, a gente precisa ter clareza, a gente precisa ter transparência, a gente precisa estruturar um plano, a gente precisa ter uma comunicação fluida de quem são as pessoas que nós precisamos para nos apoiar nesse plano, e outra, estruturando a estratégia, trazendo o cliente para perto, estamos todos juntos na mesma bola, é onde queremos chegar, ótimo, excelente. Até um certo ponto, que eu sempre também digo abrir a estratégia para os nossos fornecedores. Mas até um certo ponto que é factível. Porque também eu preciso saber quem são meus parceiros de negócio de mercado que vão estar junto comigo nessa jornada. Porque nós não estamos falando de uma jornada de 6 meses, 1 ano. É isso aí. Nós estamos falando de médio e longo prazo, de anos. Quem é o fornecedor que eu quero crescer na minha carteira? Quem é o fornecedor que eu quero trazer para dentro de casa? Mas é claro, sem ter um single source, ter um source fazendo um processo, seguindo isonomia de competitividade de mercado e todas as diretrizes e os pilares que eu comentei. Então, por fim, concluindo, seria ter os stakeholders junto da estratégia e, por fim, a aprovação do nosso C-Level para a gente seguir adiante. Vamos falar de cada pilar aí. Eu tenho uma curiosidade. Quando você pega e fala, né, na realidade, dentro desses pilares, você está levando governança e compliance dentro do mesmo pilar. Isso aí. Legal? Você pegou e falou entre alianças internas que você faz com os stakeholders, né? Eu, como distribuidor de indiretos, né, eu pego e falo que quando eu faço a negociação com a alta cúpula, vamos dizer assim, na realidade, quem usufrui do produto são os stakeholders, ou seja, são os pessoais que estão usando os materiais indiretos. E dentro dessa negociação, assim, quando a operação pressiona a velocidade da sua área, qual é o delimitador, ou seja, qual é o limite que você abre mão de uma governança, por exemplo, dentro da sua atual situação? Essa é para dar aquela pimentadinha boa aí. Essa pergunta aí é para pegar o cara na curva. Mas não, excelente pergunta, cara. Assim, essa pergunta, a sua pergunta, ela... Porque tem a necessidade, às vezes, aquela coisa emergencial onde você precisa sanar a necessidade. Sim. Essa pergunta é o que suprimentos vive todo dia. Talvez todo dia seja um pouco de exagero, mas, cara, na prática é o que nós vivemos no dia a dia. É a pressão, agilidade, trazer custos, trazer time to market, entregar o melhor produto na ponta para o nosso cliente. No time, para o nosso cliente que eu digo, o cliente consumidor. O cliente entregar o produto. Externo ainda. Entregar o produto, por exemplo, entregar os nossos produtos de lácteos para os nossos clientes e atender no prazo do meu cliente interno. E, ao mesmo tempo, cumprir minha governança e compliance. Primeiro, é muito desafiador, né? E como eu lido hoje, como eu tento trazer isso sempre para o meu time a gente primeiro tem que trabalhar sempre de uma forma planejada, nós, antecipando demanda e indo no cliente. Eu acho que e aí é o primeiro passo, basicamente, do Strategic Sourcing, né? Que se eu me aproximo do cliente e antecipo a demanda dele, eu consigo trabalhar de uma forma mais estratégica e menos operacional e menos atender demanda e urgência. Só por isso daí a gente começa a mitigar os processos urgentes que precisam ser feitos para ontem. Consigo mitigá-los 100%? Não.
Como é que a gente faz quando a gente recebe uma urgência que tem um risco de que possamos, talvez, né, não cumprir uma governança e compliance? A gente precisa ter uma matriz muito clara da prioridade. Então, e aí eu digo assim, o gestor de categoria ou o consultor interno, que eu gosto muito de trazer esse termo hoje, que tô batendo todo Não, vai tranquilo. que é a tendência agora de procurement, é a gente ter os especialistas de carteira, que é o cara que gera e opera sozinho. Então ele precisa ter uma matriz muito clara de prioridade, primeiro da estratégia que ele quer do ano e nos próximos anos, e até do operacional. Do operacional que é o problema, que as demandas chegam e precisam ser feitas. Né? Então, assim, não podemos passar de compliance e governança. O que pode ser feito e o que pode ser alinhado e que eu sempre oriento a gente tem a nossa regra, a regra anda debaixo do braço. Né? Eu sempre digo muito que sejamos trilho e não trilha. Então a gente tem que seguir a regra, isso é inegociável. Perfeito. Mas isso não significa que a gente não pode ser flexível. Né? A flexibilidade, ela envolve o quê? O tato com pessoas. Então, às vezes, eu posso sim fazer um processo mais rápido e algumas etapas eu não deixar, eu não estou dizendo em deixar de fazer e não cumprir o compliance, mas a gente acordar com a área que o prazo ali daquele processo seja de uma minuta jurídica por motivo daquela urgência e alinhado com os stakeholders devidos, por exemplo, controle de gestão, compliance, que é o nosso jurídico, sentamos todo mundo numa reunião, fazemos uma ata de reunião, gente, isso é urgente, a gente precisa, em vez de fazer esse passo do estratégia de sourcing agora, podemos fazer daqui um mês e a gente segue, fazemos um acordo que seja, talvez... De uma coisa pontual. de uma coisa pontual, mas que o cara concordou, mas que como a parte burocrática, ela talvez possa demorar um pouco mais, se estiverem todos aliados, isso é algo que acredito que seja factível ser feito na prática. Então, eu não, né? Eu vou falar algo que não necessariamente fala, nossa, é a solução. Não é, mas eu acho muito legal, tá bom? Sim. Tem empresa que cria o indicador para tratar as exceções. Eu vou traduzir. Imagina o seguinte, você tem um processo de determinadas categorias que tem que seguir um lead time do pedido até a entrega final de tanto, e o processo Strategic Sourcing tem, vou inventar 5 etapas, tá bom? Isso aqui, o processo padrão é 20 dias. Tô inventando, beleza? 20 dias. Não, beleza. Assim como esse de 20 dias, tem várias outras que tem 10 dias, 20 dias, 30 dias. Legal. Aí você fala, puxa, mas pode ser que não dê, porque por falta de relacionamento com o stakeholder, ou porque aconteceu uma coisa, inundou, choveu, você trabalha com entrega em mercado, né? Putz, choveu, deu crise, mudou tal. Algumas empresas colocam indicador de falar o seguinte, tem que seguir 90%, 91% dentro do processo, e tem 9% das POs das compras que podem seguir com exceção. Ou por valor, pode determinar também? Não, você faz o que você quiser, mas o conceito Legal. é você ter um Não é indicador... flexível que mude esses 9 Não, e esses... não, porque você faz um estudo e você luta para que isso aconteça. Porque, vamos de novo, se você determinar num vamos pensar em trimestre, que vai ter 15%, você tem que mapear os seus dados, né? O que eu tenho hoje de exceção, o que roda redondinho e o que está fora por exceção. Sim. Vamos supor que você pegue hoje, estou inventando, 70-30. Aí você pensa, eu, André, quero 70-30 ou não? Pode ser que você fale, cara, 70-30 é ruim, eu queria que 90% passasse. Vai dar pra fazer um tri? Não, não vai. Então, a meta pro tri que vem é 75-25. Cara, você vai trabalhar para isso e tem que bater a meta. Sim. Porque você vai começar a forçar a equipe e falar, puta, não é por aqui que eu vou. Né? E aí você começa, se quiser ir melhorando isso, você vai. Mas deixe um percentual de exceção, porque ele vai existir e ele é correto e ele é bom existir, tem que existir, porque vai ter coisa fora que faz sentido estar lá. Só que você vai ver a equipe, os stakeholders, todo mundo começa a comprar a ideia do que realmente é. Porque aí o próprio stakeholder fala, nossa, eu pedi mais uma exceção. Você pode pôr meta, tem gente que põe meta no stakeholder. Quantas vezes o stakeholder pode pedir fora? Não, eu digo até mais, a meta ela precisa ser compartilhada com o stakeholder. Não, às vezes, então, é totalmente compartilhada. A exceção deles. Olha só, é totalmente compartilhada e ele tem a meta dele. Então, um exemplo, Sim. o cara faz 10 pedidos no mês. Você fala, cara, você, João, Maria, você tem até 2 pedidos que você pode fazer fora do prazo que eu vou correr para você. Até 2. De 10 que você faz no mês, 2 eu corro atrás. No terceiro, não dá mais. E, cara, você deixou a responsabilidade com ele. Olha que coisa, vou mudar de assunto completamente, mas resolveu muita coisa da nossa vida em termos de aluno. O nosso MBA é ao vivo, né?
Então você tem o MBA ao vivo ali rolando e você tem falta, né? Você tem que vir, dar falta, tem que fazer avaliação dos alunos, parar. Muito que bem. Olha o que aconteceu. Adivinha o que acontecia? Aluno esquecia de dar nota, marcar presença no aplicativo, né? Tomava falta e podia repetir, bombar no módulo. Vamos ser popular aqui, né? Bombar no módulo. Aí, o que acontece? Você acha que tinha abertura de chamado para abonar a falta ou não? Não. Não, você acha que tinha pedido de abertura para abonar a falta? Se o cara ia Eu bombar no acredito que módulo? não, mas... É lógico que tinha. Tinha? Imagina você tá fazendo MBA lá, chegou no 6º mês de MBA, você vai bombar no módulo porque você tinha que ter 10 presenças e você ficou com 9. Eu virei até presencialmente aqui e falou, me ajuda aí. Abriu um pedido e falou, olha, Mas aí eu não sobre faltei, esqueci de marcar. Mas sobre a instituição disponibilizar essa ferramenta, é como se assim, cara, Não, isso- pode tomar bomba, mas você pode recorrer e não tomar. Mas não Entendeu? esquece, a realidade é, você acha que os alunos iam dar algum jeito de tentar falar com alguém para falar, olha, eu Sim, esqueci com de certeza. marcar, Sim. que o cara ia bombar na falta? Óbvio que não, o cara vai tentar. Cara, e era chamado em cima de chamado. Aí, cara, mandar o testado e volta, tal, não sei o quê. Aí, qual foi a lógica do jogo? Cara, olha que coisa doida. Limite de Cada falta. exceção. A gente pôs vida, tipo videogame. Sabe videogame? A gente copiou do videogame. Você tem 10 Tem coraçõezinhos. 2 corações ali. Tem, acho que 3 corações no ano. No dia. Entendeu? Cara, não precisa falar com ninguém, é digital. Digital, é no aplicativo do aluno. Então, sim, Mas você é tem que marcar a flexível, aula. então. Cara, a gente nem olha. Veja, resolver um negócio para mim, para aluno, é uma baita experiência. É super polêmico, mas qual que é a lógica? Imagina que o aluno tem 80 aulas no ano. A gente deu 3 vidas para ele, tem que marcar. Se eventualmente ele fala, nossa, cara, eu esqueci de marcar, ou eu faltei mesmo, beleza, não. Faltou. Cara, também não é na nossa radicalidade porque ele faltou que ele não Sim. foi mal. Cara, a gente sabe, tá falando de aprendizado aqui, não é por isso. Então ele vai lá e fala, eu vou resgatar uma vida. Mas o aluno sabe disso, primeiro curso, todo mundo sabe disso. Se ele estourar na 4ª vez, ele não tem. Se ele ligar, não tem esse acabou o pedido, acabou o chá. Cara, Acabou sua vida. resolveu o Game problema. over. O Eu cara já tô aqui feliz, imaginando o cara feliz. a ponte que ele vai fazer para procurement. A lógica é essa. Você vai pegar o seu stakeholder e falar, você tem 2 vidas. A exceção da velocidade de pular Sim. você tem 2 vidas no mês. Mas aí na prática também não funciona. Mas não, mas funciona, porque eu não tô falando Você que tá é uma dando regra, alavancagem, de né? Não. Forma. É bom ter o limite, para que o cara trabalhe no limite. longe. Mas na prática, a gente é uma operação, né? Então, Sim. assim, se a gente teve um problema na produção, vou dar um exemplo aqui, tivemos um problema numa máquina. Certo. Cara, a gente precisa de uma peça que a gente talvez viu que é dentro de uma máquina, foi nos 2x, mas que é de um subfornecedor, que eu, sem aquela máquina, o meu produto não sai na linha, que a linha, né, de um certo produto, ela trabalha 24 horas por dia. Cara, a gente vai precisar trazer... Ah, mas vamos É claro lá. que a gente tem vários tipos de contratos e Qualquer tal. custo. Né? Mas aí, como que nós Esse vamos caso trazer? que você deu, que é muito válido, vamos pegar esse caso que você deu, que é muito válido, ele acontece quantas vezes no ano, real? Esse caso, desse nível de severidade, quantas no ano? Cara, assim, não do momento atual, eu digo não. talvez assim, de um outro momento meu de carreira. Mas, É difícil chutar o número, mas, severidade, quantas ocorrências de severidade dessa no ano? cara, ocorre algumas vezes no mês, acredito que possam ocorrer. Quer dizer, não muitas, mas pode ocorrer. Vamos dar um exemplo? 3 Pode vezes ao ocorrer. mês. Tô dando um exemplo aqui, 3 vezes ao mês. Sim. Precisa dar 3 vidas pro cara pra isso e 3 vidas pro outro de exceção. Acabou. Não, mas História. esse Só que você vai ponto treinar o stakeholder, entendeu? Sim, eu E, concordo. de novo, eu não tô falando que a receita, Não sei, mas é 36 vezes ou 12 meses. É para pensar, né? É para fazer. Doida, De novo, né? a pimenta aqui que você falou, pô, como é É. que trata? Cara, se tá um caos, organiza o caos, velho. Esse é o ponto-chave do jogo. Esse daí é o emergencial, vamos dizer. Mas eu te digo que o maior problema não tá no emergencial. Isso. O maior Você problema para. tá numa demanda que não era para ser nem urgente, porque Isso. emergencial e Então. urgente. Não era nem para ser nenhum dos dois. Que ela se torna, e às vezes ela se torna Por em alto conta de volume. atraso. por falta de no planejamento. E plano, então. Aí Você que é quer- o problema. você quer Não é melhorar? nem a emergência. Se você quiser melhorar, você pode criar 2 categorias. Número de vidas para o emergencial, número de vida para os demais. Aí elas vão estar criando número de vidas para tudo. Depois. Mas muito legal isso daí, diferente mesmo. Não, cara, não é legal o número de vidas que você criou. Né? Que traz uma. Porque E tira o contato da pessoa com pessoa, né? né, tira, Agiliza senão- o porque você, processo. agiliza o processo. É. Porque você pensa o que você falou, que não está errado. De novo, você tem o compliance e tal, mas imagina
que você tem um processo normal. Aí você falou, nossa, que a gente chama o jurídico, faz a reunião, faz a ata, combina com todo mundo assina. Cara, nisso aí o tempo já perdeu Eu vou até 3 mais longe. Na Entendeu? realidade, Se você parar pra pensar, você tá pondo uma burocracia onde é pra ser rápido. Entendeu? Cara, oficializa o negócio. E você, Mas tem que ter tá maturidade compartilhando nisso. também Tem. a responsabilidade. Não. Você tá E você vai tá treinar, seguindo governança, você vai compliance, você tá treinar o compartilhando. comprador, vai treinar o stakeholder. Foi muito É legal. questão de isso aí. filosofia. Boa ideia, gostei. Pensar. Não, eu concordo. E eu acho que faz parte do jogo. E na execução são barreiras boas de se quebrar, assim, vamos dizer, É. porque o retorno ele é muito positivo. Quando Concordo. a gente treina os stakeholders e conseguimos que tanto a estratégia dele e a minha tá alinhada, e no fim o goal é um só, né? O goal é da companhia. É a gente ter o retorno financeiro, é ter o time correto, o time to market desejado, na nossa expectativa, com qualidade e ser o melhor do mercado. Né? Então, se todos andam juntos no mesmo gol, e hoje a gente tem feito e praticado muito isso na Lactalis, cara, é o segredo do sucesso. Perfeito. Mas não é fácil, né? Não, É não é nada muito fácil. bonito a gente. Mas, cara, na prática são as guerras É isso aí. do dia a dia. Tudo isso que a gente tá falando de stakeholders, né? É. Vamos falar do seu pilar pessoas. É engraçado, a Lactalis é muito grande, né? E eu sei que é muito grande. Lactalis, 14 mil funcionários. 14 mil no Brasil. funcionários. Você imagina, 14 mil funcionários. Por que eu tô falando isso? Senão as pessoas vão falar, pô, tá de brincadeira, não conhece o seu cliente. A Lactalis é cliente nosso do SupplyGo, nossa plataforma de educação, né? Você falou do pilar de pessoas. Sim. E aí é muito louco, porque na Lactalis nós temos uns 2.000 colaboradores na nossa plataforma. 2.000 colaboradores, né? Então, obviamente, eu nem sei se os seus colaboradores estão dentro dos 2.000. Estão ou não? Eu vou te falar que eu não sei, mas todos estão cientes da disponibilidade da plataforma. Logo que eu não entrei, não, Mito, não foi logo, mas assim, em pouco tempo, eu conversando com o Leônidas, né, que é o nosso head de supply, cara, ele me trouxe da plataforma. E eu achei, cara, fantástico, porque ele tem tudo. Tudo. Temos Isso aí. treinamento, temos aula e é disponibilizado para compras É isso para os aí. profissionais. Então eu levei isso para todo o meu time, né? Para minha coordenação, para os meus especialistas, enfim. Mas assim, não sou também de entrar no detalhe se estão todos usando, então. mas eu motivei e provoquei. Gente, Boa. Aí vai, olha o material que nós como temos. você falou sobre o pilar de pessoas, né? Por isso que eu tô pegando o gancho. Só, pô, Sim. o seu pilar de pessoas, você vai ter que fazer análise, por exemplo, de gaps, né? No SupplyGo, Ele faz. isso é possível, né? É. Se quiser, dá para fazer, porque no SupplyGo você tem o assessment, você cadastra as funções e a gente faz o assessment para ver onde tem gap e gera trilha sozinha para cada um, né? Essa é a sacada do jogo. Então daria para suprir parte do seu gap ali dentro disso. Mas, falando sobre desenvolvimento de pessoas, que você falou que é um dos seus pilares, o que eu vejo do lado de cá, vendendo, né? Eu vendo, né? E presto serviço de desenvolvimento de pessoas. Eu sou apaixonado por neurociência, muitos sabem disso. Estudo muito comportamento do cérebro humano, estudo muito neurociência aplicada à educação, e eu tenho alguns resumos da realidade. Resumo da realidade é: o ser humano não vai gostar, por natureza, nosso cérebro quer economizar energia, não ficar gastando energia à toa. Então, estudar um negócio novo é muito gasto energético, né? Tô falando de maneira bem lúdica aqui, pelo amor de Deus. Sim. Então, as pessoas vão, de maneira percentualmente falando, se você tem uma equipe de 100, percentualmente falando, 10 vão acessar a plataforma, por natureza, porque você estimulou. Certo? E isso é uma estatística que, cara, se falar se for 10, tá bom, hein? Porque tem lugar que é 3%, 4%, 5%. O que eu vejo aqui, pela questão do cérebro da realidade? No desenvolvimento, se você não começar a colocar meta, você não desenvolve nada. Esses 10% vão ficar 10, 5%. Se você começar a colocar meta na equipe de desenvolvimento e começar com uma cobrança, por mais triste que possa parecer, você consegue evoluir isso para 60%, 70% da equipe. Então, hoje eu dou essa recomendação porque eu tenho estatística. No SupplyGo, nós temos 33 mil colaboradores. A Lactalis é uma das maiores, porque tem 2.000 lá. Tem outra empresa que tem 2.000 e pouco, o resto já tem 100, 200, 300, 400, 500 colaboradores. Você imagina, eu tenho estatística de 33 mil profissionais de supply de compras. É claríssima a diferença da empresa que coloca a meta, faz o PDI e põe a meta para desenvolvimento, da empresa que não põe. Não. A diferença é concordo 100%. brutal. Aí entra o PDI, tá? Isso.
Posso... Lógico, aí De pessoas, é isso. é pessoa, a gente tá no pilar pessoas, falou que tem que Tá desenvolver. Aí eu queria ver como que Bom. você tá trabalhando nisso. Cara, então, a sua plataforma eu já vi, ela é fantástica, tá? Fantástica. Como que a gente operacionaliza hoje, né? Hoje a gente tem todo o nosso ciclo de gestão, a gente tem toda a nossa modelo de quadrante de avaliação. Então, assim, e a gente foca muito, quando eu digo de pessoas, em entender quais são as fortalezas, Isso. quais são os gaps, né? E entender o que faz sentido para a carreira desse profissional. Porque um PDI ele não pode ser construído e imposto pela liderança, né? Porque, como a gente até comentou aqui anteriormente, né? Cada um de nós somos donos da nossa carreira, sabemos onde queremos chegar. Nós, líderes, devemos o quê? Entender o momento de carreira que aquela pessoa está, entender os pontos que tem de oportunidade para que sejam desenvolvidos, entender as fortalezas e entender com ele onde você quer chegar. O que faz sentido para sua carreira? Ah, tá bom, eu quero. Vamos pegar um exemplo de um especialista. Cara, sou um especialista, o cara tá performando, tem um comportamento, um posicionamento excelente para posição e ele quer em um ano se tornar um manager, por exemplo. Então a gente vai sentar, entender quais são as ações que precisam ser feitas em conjunto, alinhado com o que ele deseja para a carreira dele. Eu, como gestor, vou ser o suporte, orientador, para que a gente, e aí linkando o ponto do PDI, possa construir um PDI. E é claro que se no fim eu vou orientar, eu vou direcionar, e durante esse processo eu vou ser um facilitador para executar esse plano. Uhum. Mas ele tem que ser o protagonista. Ele tem que ser o protagonista, sabendo onde ele quer chegar, se essas ações fazem sentido ou não, e também, conforme for executando esse plano, durante os feedbacks que forem sendo dados, que além de eu acreditar nos feedbacks que são periódicos num certo médio prazo, vamos dizer, pelo ciclo de gestão de, às vezes, 3 em 3 meses, eu acredito muito no feedback diário e espontâneo. Uhum, Na hora. É o perfeito. feedback right on time, né? Cara, aconteceu, tem que ser ágil. Porque se passar o tempo também, não, Já tem que ser era. na hora. Isso aí. Aconteceu aqui e dependendo até formalizar. Seja um ponto positivo ou um ponto a desenvolver. E no fim é isso, a construção em conjunta de um PDI e colocar, quando você diz colocar a meta e pegando o ponto da meta, o que eu acho legal? Vamos supor, tem um profissional que às vezes precisa alavancar o inglês, tem um profissional que precisa aprimorar o espanhol porque está lidando com países da América. Tem um profissional que precisa, que quer se tornar um especialista de BI. Então, cara, vem cá, vamos entender como está o seu desenvolvimento, flexibilidade e entendimento de uma IA e etc. Então, beleza. Eu acho as skills também que ele precisa melhorar. Exato. Aí o que a gente faz? Cara, o que faz sentido nessa linha do montar em conjunto? Então a gente coloca aprimorar o inglês. O que eu, como empresa, o que meu RH tem de ferramentas para me dispor para que eu possa alavancá-lo? Você falou da Cara, o RH é muito junto conosco hoje, muito. É um cliente parceiro mesmo. Então, assim, e eu também sou cliente dele também numa ponta, né? São os dois viés que nós temos aqui. Então, assim, o que a gente pode dispor do nosso lado como empresa em querer investir nesse potencial e ele também, do outro lado, tem que fazer, e é claro, alinhado com o que eu, Lactalis, no momento de carreira que eu estou hoje, posso dispor para ele. E isso acontecer no paralelo. Então, para mim, essa seria uma meta. A gente ter claro o plano de desenvolvimento e as ações com data, isso para mim é uma meta. Perfeito. E a gente executar, entendeu? Linkado sempre ao PDI e sendo feito sempre também de uma forma em conjunta. Porque também não faz sentido um profissional simplesmente construir um PDI em conjunto e não ter aprovação da liderança, não estar em sinergia com o RH, não faz Algumas sentido. coisas eu concordo assim, sem titubear com você. Né? Algumas Não, a grande maioria. Eu acho que protagonismo está na mão da pessoa. Da pessoa, isso mesmo. Indiscutivelmente, a accountability protagonista na mão dela. Que o PDI deve ser discutido em conjunto, indiscutivelmente. Que a meta para o PDI pode ser discutida em conjunto, aí eu já tenho minhas dúvidas. E não por uma pressão, porque às vezes a própria pessoa não está enxergando, aí tem um pequeno Aí é o papel do líder em entrar. É isso aí. Trazer os pontos. Isso. Dentro do feedback. Cara, eu acho que você não tá vendo aqui, eu vou forçar aqui, porque eu acho que você precisa melhorar bem aqui. Não, mas eu aqui tô te falando, você precisa, eu tô enxergando, você não tá. Então aí já tem um pequeno... E aí o da meta, concordo, dá pra fazer a meta ali. Isso. E tem uma lógica que aí não tem certo ou errado, tá? O que eu vejo? E, de novo, não é sobre aprendizagem e desenvolvimento, é para tudo, né?
Sim. Você tem pessoas, tudo é estatística, né? Eu brinco que tudo é percentual na vida. Você tem pessoas que, uma vez que você fala com uma meta, vai correr atrás, você não precisa repetir nada. Tem outras pessoas que você precisa repetir constantemente, tem outras pessoas que você precisa auditar, né? Eu, particularmente, não gosto de auditar. É o micromanagement, né? O micromanagement. Eu não gosto de ficar validando se a É. pessoa fez, mas às vezes precisa. Às vezes precisa. Às vezes precisa. Concordo. E Porque no senão pode desenvolvimento colocar o negócio em psicodélico, risco. A gente não pode colocar o negócio em risco. É o Não, famoso mas quando você vai delegado dando desenvolver- protagonista, mas olhando, pegou confiança, aquele cara performa, cara, tá tranquilo. Agora, se a gente começa a ter receios de que aquilo saia do controle e traga um problema para o resultado ou para a companhia, a gente tem que entrar no Vai detalhe. ter que entrar. Tem que fazer. Você é a favor Tem que do fazer. quê, Benones? No desenvolvimento de time da equipe, você também concorda com essa do protagonismo Sim, desenvolver perfeito. junto, mas a questão da meta, você vai cobrar mais ou vai deixar meio a accountability, nem preciso cobrar? Fez, daqui 6 meses eu vejo como é que Alex, eu acho que eu trabalho na mesma empresa há 19 anos e eu falo que ela não é a mesma empresa, né? Ela vem se mudando. mudando. Ela é um X-Men, né? Eu falo. Isso E ao mesmo tempo, assim, eu como head da área, eu adoto alguma filosofia de aprendizado que eu aprendi, né, com um dos acionistas da empresa, que ele sempre fala para mim, Benones, eu posso te incentivar a se mover, mas a ação de se mover, ela é sua. Isso eu não tenho dúvida. Eu venho de uma família onde o militarismo é muito forte, né? E eu falo que as tarefas, elas são coisas que tem algumas opções de você fazer ou não. E eu falo que eu dou missões. A missão dada é a missão cumprida. Às vezes, talvez você possa até discordar. Até Mas ele concordo tem com que isso. cumprir. A gente não pode cumprir por ele. Isso. A gente Eu pode procuro ter a missão. ponte. Isso eu concordo. Pode ser, opa, tá saindo aqui, Isso. tem volta pra cá. Tarefa. Às vezes e precisa dar um a pessoa empurrão. não executa essa tarefa Às vezes como a ela gente precisa queria. dar um Porque ela tem uma empurrãozinho. percepção dela. Então, eu incentivo ela a se mover. A opção dela se mover é dela. Mas eu tenho uma missão. E a missão ela é para ser cumprida. Então, acho que existem algumas pessoas que ou elas são engajadas tanto no cenário onde você tem que fazer um microgerenciamento, que é onde ninguém quer chegar, aquelas que você precisa alguns dar que sempre gostam de aquela fazer. participaçãozinha, ou aquele... claro, tem que dar um afago, tem que dar um carinho, um reconhecimento. Acho que isso é primordial para qualquer operação, qualquer funcionário, qualquer ação. E tem aquelas que, por autoconfiança própria, elas seguem em frente. Então, acho que esses 3 cenários, eles caminham, mas a opção dele se mover é da pessoa e a missão, ela tem que ser dada. Perfeito. Então eu procuro sempre adotar essa filosofia. Eles têm uma missão, eles não têm uma tarefa. É a minha missão. Missão dada, tem que ser uma missão cumprida. É isso. Tropa de elite. Meu. Tropa de elite. Não, minha família é muito, muito militar. Então, assim, minha família tem essa cultura e eu trouxe isso daí pra minha vida. O time do cara deve bater. Isso é. Nada, cara. São grandes parceiros meus, mas é justamente por isso, cara. Porque todo mundo tem que remar pro mesmo lado. Uma grande empresa, você mesmo, Alex, tá falando, vocês são 4 perfis totalmente diferentes, todo mundo tem que caminhar na mesma direção. Porque tem que prosperar. Se você tá querendo ajudar, querendo ser colaborativo, ajudando a comunidade no qual você pertence, querendo ajudar as pessoas, no seu caso, você de atender as pessoas, eu também de servir, a gente precisa caminhar de mão dada. Isso é importante. Acho que o segredo, cara, você falou uma palavra que eu gosto muito, tá? Que é servir. O quanto antes um profissional, e aí não digo nem somente de compras, mas de qualquer área, O meu é de servir, cara. quanto antes a gente perceber que é servindo e é precisando do outro que nós vamos crescer, quanto antes você vai alavancar sua carreira e seu crescimento profissional, cara. Isso daí pra mim é um ponto-chave muito E é um bom. pilar, é isso mesmo. É um Perfeito. Bom, vamos para o outro pilar que você colocou, porque a gente falou de stakeholders, nós falamos de pessoas, vamos falar de maturidade. Você falou que é um pilar importante para você também, né? O maturidade estava no estratégia. Isso, tá no estratégia de maturidade. Pode ser. O que você analisa nesse de estratégia de maturidade? Quais são os focos principais que você observa? Fala, puta, o meu diagnóstico de estratégia / maturidade contempla isso aqui. Tá. Você olha. Para eu poder falar de maturidade, eu tenho que fazer minimamente um mapeamento para eu saber onde eu tô. Isso, é isso né? aí. Então, isso aí. o que eu vou Você olhar? precisa ali, o diagnóstico. Exato, é isso. Palavra perfeita. Então, o que eu preciso ver? O quão operacional eu sou, Tá. o que eu tenho de operação, o que eu tenho de, desculpa o termo assim, mas de trabalho braçal É isso aí. dentro da minha área de compras, né? E aí eu entender, cara, eu tenho vários fatores aqui que são muito operacionais, né? Como eu posso trazê-lo para um passo estratégico? Aí vou dar alguns exemplos, né? Tem áreas que não tem um KPI. Quando a gente fala KPI, né? Eu sei que às vezes, né, a pessoa que está nos escutando pode
É claro, KPI é Key Performance Indicator, é eu ter realmente uma metodologia, uma ferramenta implementada para gerar números e dados, e sobre números e dados eu tomar decisões e planos de ação de resolução e melhoria. Esse é um ponto. Outro ponto também que eu vejo e às vezes muitas áreas é operacional, tem dados, mas na verdade tem números, mas não tem dados para tomar uma decisão. Então, isso é um dos exemplos de sair de um operacional e ir para um estratégico. Um outro ponto que eu acredito seria que tem sido muito uma trend hoje das multinacionais em geral, que é ter uma área de PEX dentro de procurement. Nós temos uma área de PEX, então isso é muito importante. Que é uma área que vai... Traduz a PEX para quem não sabe. É o Procurement Excellence. Isso aí. Que significa o quê? É uma área que vai medir toda uma diretoria de compras, por exemplo, em questão de números, de questão de resultados, saving, custo evitado, forma de pagamento, quais são os nossos fornecedores em maior spend, qual é a situação financeira de um fornecedor, como está a parte de compliance e governança dos fornecedores conosco, em due diligence. Normalmente, hoje em dia, benchmark. Normalmente aí entra projeto, entra tecnologia nessa área, né? Exato. Não é? Entra projeto, Isso entra aí. tecnologia, e aí vai depender, é claro, de quão maduro uma área de PECs hoje se encontra dentro de uma Tem gente que multinacional. chama de COI, tem gente que chama de Chama de PEC, COI, aí tem um chama monte de de nome. centro de excelência. Centro de excelência. Exato, exato. Então, assim, aí retomando, é realmente a gente fazer um mapeamento no detalhe de que quão operacional somos, em quais esferas estamos operacionais e o que podemos fazer para que possamos Perfeito. deixar de ser no futuro. E aí envolve área de TI, vai envolver compliance, vai envolver RH, porque o trabalho precisa ser feito por pessoas capacitadas, vai envolver trazer tecnologia, vai envolver trazer uma IA, vai envolver a gente ter um jurídico muito bem estruturado que nós temos, graças a Deus, para que a gente siga o by the book e a regra para que a gente não saia fora da governança, e inclusive um suporte de TI para que aonde a gente qual vai ser a nossa prioridade de investimento, né? E aí a gente precisa muito do TI, é claro, e depois de ter todo um Perfeito. plano. Você usou indicadores para mapear isso, do tipo número de POs, tempo que demora? Você usou alguns indicadores para controlar esse mapeamento de operação e acompanhamento ao longo do tempo? Sim, foi assim, na Lactalis nós não tínhamos um KPI na minha área de indiretos industrial Tá Brasil. bom. Então, a gente tinha as pessoas, a gente tinha alguns números, né? Mas assim, era operacional, vamos assim dizer. E tá tudo certo, faz parte de, né? Cada área às vezes está num momento de maturidade. Então, foi trazido sim, né? Eu trouxe a metodologia de mercado pela segunda vez na minha carreira e implementei o KPI, que foi medir volumetria de processo. Isso. Né? Perfeito. Depois de ter organizado todas as categorias, né? Focado em pessoas, né? Com os skills de cada um, é claro. Entendeu uma volumetria no macro, qual é o volume total da área? Então a gente tem que fazer um Perfeito. trabalho forte de, como eu tô só há 6 meses, meu time esteve muito junto comigo na ideia de que, cara, um KPI só funciona se eu tiver volume. Mas eu não quero esperar 1 ano. Eu não quero esperar 6 meses. Então vamos fazer um task force, todo mundo, pegar tudo que foi feito no range de 1 ano para cá, trazer dado para poder ter volume e poder tomar, poder analisar, fazer uma síntese e fazer uma planificação e tomar decisão. Enfim, fizemos o KPI. Então temos um número geral de volumetria por categoria, um valor de budget total total de Perfeito. budget, um total negociado, o que trouxemos de save, o que trouxemos de cost avoidance, isso como gerência. E o que temos pelas categorias de cada gestor de categoria, né? Essa é a forma macro, que inclusive é o ponto que estava na palestra. Na palestra, isso aí. Depois tem o detalhe. O detalhe que aí são alguns pontos importantes que a gente entra na rotina. Como está o SLA do meu comprador com a entrega com o cliente? Isso aí. E não só o SLA dividido por tipo de processo. Porque tem processos que são mais importantes e vitais para a companhia. Se são processos que eu estou fazendo um source no mercado, fazendo uma competitividade, uma cotação com mais players, é aí que está a oportunidade de eu entregar retorno financeiro para a companhia, é onde está o nosso querido save. Então a gente tem que alavancar e a gente tem que provocar a procura para o mercado. É bom ter fornecedores parceiros? Excelente. Excelente. Mas esse cara tem que ser competitivo. Ele tem que ter qualidade, ele tem que ter competitividade, ele tem que ter time to market e ele tem que estar disposto a ser realmente um parceiro de negócio. Né? Então, esse é um tipo. Então, eu meço o SLA. Quanto tempo meu comprador inicia, meio e entrega esse processo?
seguindo todos os steps de um strategic sourcing, Aham. né? Equalização técnica. Não vou entrar no detalhe, Isso. vamos mudar para outro tipo de processo que eu acho que é mais interessante, né? Um outro processo seria aditivo de contrato. Muitos compradores às vezes entendem que um aditivo não é uma oportunidade de entregar saving. E é. Porque é o momento que a gente vai, às vezes, negociar um índice de mercado. É o momento que, às vezes, eu estou colocando muito valor num contrato. Opa, eu tinha um contrato de 5 milhões, está se tornando 10? Não, pera. Primeiro que se dobrou, eu já tenho que ir para o mercado. Né? Então, seguindo muito uma metodologia de mercado, cara, se a gente está num aditivo de contrato mudando mais de 30% de um contrato, uma boa prática é vamos buscar o mercado e entender se esse fornecedor atual tem o melhor custo e o melhor qualidade que eu preciso, né? E por fim, o último seria compras exclusivas, que eu acho que aí é um ponto e aí entra talvez naquele Na vida. na vida entra cara, a gente tem que ter o quanto menos compras exclusivas possíveis. Saiu de esporádico. Porque realmente tem que ser uma emergência, porque a gente tá perdendo dinheiro ali. Mas, cara, pode acontecer. Porque às vezes realmente é uma urgência, é uma emergência. É isso aí. E eu não posso fazer um source. Então, só que a gente tem que trabalhar sempre antecipado para que a gente consiga mitigar esse número de demandas emergenciais o máximo possível, né? Muito bom. E aí, só para finalizar o ponto do KPI, né? Saindo um pouco agora dos SLAs, que eu diria controle de nota fiscal de divergentes também, né? Porque isso dá um trabalho operacional para o comprador, e o comprador ele tem que ser o mais tático e estratégico possível e menos operacional. Então a gente também tem hoje um KPI de notas fiscais divergentes. Eu tenho um time que suporta, né? É um time mais de início de carreira, que suporta um pouquinho mais nesse operacional, para que possa desafogar o comprador. Mas ele é responsável, porque a nota divergente pode ser uma entrega dele. Ou fez um contrato errado, ou porque o fornecedor foi erro também, às vezes, do fornecedor, ou mudança de imposto de sistema, enfim. Então, esse é um outro ponto. E, por fim, hoje também a gente mede muito datas de vencimentos de contrato. Então, dentro desse KPI hoje implementado, nós temos um farol de contrato, medido por dias. Então, quanto menos dias o contrato ele está para vencer, ele começa a se tornar de verde, amarelo e vermelho. Então, isso é um highlight, e hoje ele está no Power BI, o KPI. Legal. Que é um outro ponto muito positivo. Muito bom, muito bom, muito bom. Show. Você sabe que a gente nós lançamos um livro aqui, né? O Jogo Mudou, a Logística também, né? Um livro que a gente fez com autores, vários dos convidados que vêm aqui, com diretores e diretoras, né? E um dos capítulos é sobre gestão, e o Manuel Escobedo, e o capítulo sobre gestão fala de KPIs, né? E aí ele colocou uma coisa no livro muito legal. No nosso curso de indicadores aqui, a gente usa um conceito de driver e outcome, tá? Qual que é o conceito de driver e outcome? Outcome é a meta. O driver é o que leva ao outcome. Então vamos traduzir o exemplo prático. Saving é outcome, é entrega. O saving é outcome. Exato. Por exemplo, eu posso medir um indicador de driver, que é o seguinte: quanto mais categorias eu passar pelo strategic sourcing, provavelmente vai melhorar o meu saving. Sim. Então, por exemplo, eu falo, nossa, eu tenho 100 categorias. Das 100, eu preciso estar com a meta de 70% passar pelo processo completo de Strategic Search. Se eu fizer isso, provavelmente o saving vem. Né? Exato. Legal. E eu sempre dei assim. No livro, ele colocou um negócio muito legal, que eu achei muito prático. Ele coloca KPI, o clássico dos clássicos, mas ele coloca KAI e ele coloca KRI. Vamos traduzir. Key Activity Indicators. Indicador de atividade. Indicador-chave de atividade. Porque driver outcome eu consigo explicar, mas as pessoas não pegam com muita facilidade. Sim. E para mim, existe um erro grave de montar os indicadores, porque a gente chama tudo de KPI, e a pessoa não sabe montar. E os próprios gestores não sabem montar. Então, esse Key Activity Indicator, que são indicadores-chave de atividade, são legais. E o outro é Key Risk Indicators, indicadores de risco. Então, por exemplo, se você pega os seus de compliance, você poderia chamar algum indicador de compliance de QRI. Sim. E não de KPI. Deixar o P de performance para saving, cost avoidance. Você pode pegar o de nota fiscal e chamar de KAI, Key Activity Indicators. Porque aí você consegue... Como é que estão meus indicadores de atividade? Quantas notas fiscais estão dando certo, quantas estão dando errado e qual é o erro? É legal, não é? Sim, legal, gostei. É muito legal, cara. É muito legal. De novo, a gente ensinava isso como driver outcome, mas é meio subjetivo. Cara, no livro ficou muito legal, cara, porque você começa a perceber o seguinte... Ele canalizou. Porque, cara, você fala, quantos indicadores eu posso ter? Foi genérico. Aí você fala, nossa, eu só posso ter... E tá correto esse pensamento filosófico. Eu tenho que ter no máximo 5 indicadores. Verdade, de performance...
Concordo. Verdade, mas de atividade não, né? É, De atividades tem que ter mais, entendeu? Só que a gente, sim. cara, a gente fala de uma maneira genérica de KPI e não separa, né? Você vai ver, se você começar a separar o seu ponto, Faz nota todo fiscal e de sentido. atividade, isso aqui é Sim. indicador de performance de atividade, quero melhorar a nota fiscal, quero melhorar a volumetria, quero, mas no fundo isso aqui é o quê? Atende satisfação ao cliente, isso aqui é save, isso aqui é cost avoidance, isso aqui é gestão de estratégias, tem de performance de atividade, de risco, né? Boa. Legal esse conceito, né? Gostei Tá no do livro insight. aí. É, muito Tá bom. bom. Quem quiser no livro aí, depois a gente põe o livro aí, né? Quem quiser comprar o livro, a gente deixa o Boa. QR Code aí para bater no do livro. É Muito isso bom. mesmo. Aí você falou, bom, isso tudo que você estava falando, que dentro da estratégia maturidade você mede a operação. Acabamos essa parte. Você tem mais alguma coisa que você vê da estratégia maturidade? O seu É, diagnóstico do Aziz? nós falamos do Você falou bastante da operação, de Isso. volumetria, Isso. operação, blá. Não, mas eu acho que eu concluí. Acho que assim, Não, esse você concluiu. A pergunta é, tem mais alguma coisa? Por exemplo, estratégia de categoria. Você não fez uma análise nesse bloco? Porque, de novo, você colocou pilares, stakeholder, pessoas, governança, compliance e maturidade e estratégia. A gente falou dos outros três, desculpa, não falamos de governança, mas a gente falou de pessoas e falamos de stakeholders e agora estamos falando de estratégia. E dentro Tá de bom. estratégia, você colocou operação. Resolvido, checked. Isso. Agora vamos ver se nesse Bom. pilar seu de estratégia e maturidade tem mais alguma coisa. Tem. Você me deu um insight importante aqui, que a gente estava comentando anteriormente, que foi, né? Dentro desse mapeamento, logo quando a gente assume uma área, a gente precisa entender como a equipe está performando, quais são os skills daquela pessoa e em qual categoria ela está alocada. Isso. Às vezes uma pessoa não está alocada numa categoria que É o que faz eu acho. sentido com os Uhum. skills dela, né? Às vezes ela pode acreditar que é o que ela quer, mas às vezes não é o melhor para aquela Isso. pessoa. Então, quando você fala das categorias, né? Um ponto que eu fiz também na Lactalis foi entender quais são os skills de cada um da minha equipe para que eu pudesse fazer alguns remanejamentos de carteira. De carteira, perfeito. E isso foi feito não somente de pessoas, mas como também realocar alguns escopos para dentro de outros que façam mais sentido. Não vou dar tanto detalhe, mas vou falar de uma forma macro que acredito que dê para entender que seria. Quando a gente fala de uma OIM, qual é o escopo de uma OIM? Então a gente entra no detalhe. E eu via que estava um pouco pulverizado. Quando a gente fala de MRO, o que é um MRO? Também estava um pouco pulverizado, dividido entre alguns compradores. Então, assim, gente, primeira coisa, vamos unificar as carteiras. Perfeito. Quais são as categorias corretas? Quais são as famílias de carteiras? São essas. E aí vamos entender as pessoas. E, claro, entendê-la com ela se faz sentido também uma movimentação. Então, isso também foi... Também faz, né? Você sabe que eu vou fazer uma analogia por causa do Paulo Leônidas, né? Que é o head de diretores da Lactalis. E o Paulo Leônidas faz muito tempo, vai mais de 10 anos, né? Que ele tá com a gente há um tempão, né? E ele, uma vez, numa palestra dele, o Paulo Leônidas comentou: tem que entender que custo, ele falou sobre custo, né? Custo é igual unha. Tem que cortar toda hora. Ele cresce. É verdade. O Paulo Leônidas falou isso numa palestra nossa. Custo é que nem unha, tem que cortar toda hora. Passa um tempo e você corta a unha. O negócio vai crescendo e você não percebe, entendeu? Você volta. E aí, por que eu fiz essa analogia? Porque eu acho que desorganização de categoria também é igual unha, eu acho. Sim. Eu quero falar, cara, você não percebe. Você vai lá, cria as gavetinhas, eu te chamando de gavetinha, categoria 1, 2, 3, 4, 5. Separa, por exemplo, 5 compradores dentro de categorias macro ali. Cara, quando você mal começa a perceber, você vai ver que começou a surgir categoria nova, que o cara, quem deve estar a categoria? Deve estar com a Maria. Eu acho que vai lá com ela. Aí entra lá. Quando você vai olhar, tipo, 6 meses depois... Vira uma caixa de Pandora. Não, já tá tudo desestruturado, né? Tem comprador comprando, sei lá, vou inventar um negócio aleatório, tecnologia com marketing e facilities juntas. Você fala, mas cara, mas peraí. Não faço Mas isso. por quê? Não, porque isso aqui é compartilhado, o que é compartilhado... Aí você acha uma justificativa, mas no fundo você fala, não, mas peraí, cara, tecnologia, não, vamos deixar de um lado e facilities do outro. Por quê? Porque ele vai crescendo, entendeu? Sim. Cara, vai surgindo demanda dos stakeholders e às vezes ele acaba caindo na escala errada. Então, eu super concordo com você. Eu acho que revisão de categoria é uma coisa que na estratégia tem que ver o tempo todo. Sim, o tempo todo. Tipo cortar unha, cara. Passa um tempinho ali, cara, Sim. 6 meses, um ano, para. Se eu tivesse que dar uma dica prática, eu falo, cara, isso aí passou o ano. Cara, no final do ano, checa. Dá uma validada em categoria, porque eu vou chutar que em 80% dos casos você consegue fazer pequenos ajustes de uma categoria de um ano para o outro, cara. Com certeza. E mais do que Sempre isso, dá né? uma... Quando a gente falou de estratégia, né? A gente falou de entender a maturidade, entender onde quer chegar,
como a gente pode alavancar, trazendo todos os clientes necessários, seja TI, seja compliance, governança, RH e etc. Estruturar as carteiras, né? E aí eu entraria num ponto também que eu acho que é muito legal, que é assim, né? Como nós vamos fazer para chegar lá, né? Isso. O como, né? Então a gente viu a fragilidade, estruturou a carteira, trouxemos os stakeholders corretos, como vamos executar, né? E muito disso vai do como primeiro é com pessoas, mas a gente precisa de ferramentas, É. né? A gente precisa de um plano de execução e colocar em prática. E para isso a gente precisa da aprovação, né? Seja do nosso nível de diretoria, seja do nosso nível de C-level, para que a gente consiga ser adiante e, por fim, tem que estar sempre claro alinhada onde a companhia quer chegar. Quer chegar. No nosso caso é mais difícil. No do Benones, missão dada, missão cumprida. O dele é mais fácil. Mais ou menos isso. Não, O dele isso mesmo. é mais fácil. É isso aí. Bom, para fechar, vou falar de maturidade, mas aproveitar, né? E falar de novo do SupplyGo. Inclusive, quem quiser, hein, pessoal, pode colocar aqui o QR Code do SupplyGo, a gente põe aqui embaixo bonitinho, quem quiser informação. Nós lançamos no nosso fórum de compras em outubro, que pela primeira vez a gente vai fazer de maneira regular, estruturada e crescente. Nós estamos criando dentro da Live University em Brasc uma área de pesquisa e de benchmarking, certo? E a gente fez agora no fórum de compras, a gente divulgou a pesquisa de maturidade de compras. Nós divulgamos uma pesquisa, teve mais de 450 empresas que responderam. Isso. E a gente divulgou os dados. Então tem toda uma metodologia e tal. E qual que é a boa notícia para você que é cliente do SupplyGo? Essa pesquisa dentro de a gente está montando agora, tá? Vai ser liberada em janeiro, provavelmente, janeiro de 26. A gente está colocando um Power BI dentro do SupplyGo, onde você vai poder filtrar todas as categorias de maturidade, responder o questionário Lactalis e se comparar com a média de mercado. E bloco a bloco, do tipo, tem um bloco maturidade de compras, tecnologia. Tem um bloco maturidade de compras, importância estratégica. Tem um bloco maturidade de compras, pessoas. Tem um bloco de maturidade de compras, processo. Tem um bloco de maturidade de compras, categoria, entendeu? Sim. Tudo isso tem bloco e você vai conseguir responder e falar onde eu estou na média Brasil, cara, qual é a sua decisão, quem que é o melhor da categoria, que não aparece o nome da empresa nunca, é tudo agregado, né? Mas você consegue se comparar com a média e vai estar dentro do SupplyGo. O cliente do SupplyGo vai poder ver a maturidade inteira e fazer benchmark. Para quê? Para ajudar na tomada de decisão. Você sabe pelo que o ponto a melhorar também, né? É isso. Acho que essa é a parte mais legal. Informação para que você consiga estruturar. Tem uma autocrítica. Sim. Não, eu gostei mais ainda eu sou pouco competitivo, né? Quero ser melhor. Lactalis já é número 1, né? Ok. Mas chegar é difícil. Mais difícil é manter. Isso. Esse está sendo um desafio. Então, cara, é bom poder ver como sabe o que vai definir? Qual vai ser a missão? Boa. Muito bom, André. Bom, André, show de bola, cara. André, vamos para as nossas perguntas finais. São as perguntas que a gente faz para todos os convidados. Tá bom. Beleza? E que eu vou fazer uma aqui, o Benones vai mandar a outra aqui. Boa. A primeira pergunta aqui do ping-pong final é uma frase de impacto. Think you can or think you can't. Traduz. Ou seja, galera, ou você pensa que você pode, ou você vai pensar que você não pode. Né? O que eu tenho muito dessa mensagem que eu vi logo no início da minha carreira, há quase 15, 17 anos atrás. Né? Tudo vai muito da energia que a gente coloca, do otimismo que a gente coloca na prática, né? E no sentimento de dono e protagonismo. Perfeito. Né? Então, se a gente não coloca na nossa cabeça que a gente é capaz, nós não vamos ser capazes. Então, a gente tem que colocar, a gente tem que se desafiar e estar disposto a errar, porque é aí que nós crescemos. Muito bom, muito bom. Eu acho que praticamente meio que você já respondeu essa pergunta, mas qual foi o conselho mais relevante assim que você já recebeu, André? Conselho mais relevante que você for resgatar, você fala, pô, isso aqui mudou a forma como eu vejo as coisas. Essa pergunta é... Eu gosto disso. Vou entrar num ponto até aí, pessoal do André mesmo. Beleza? Pô, show de bola. Honre sua família. Perfeito, cara. Acho que não precisa explicar. Não. Acho que... Você recebeu de alguém esse conselho ou não? Na verdade, não foi o conselho, né? Foi assim, nós perdemos meu pai muito novo, eu, meus irmãos e minha mãe, né? Bom. Então, assim, eu ouvi isso sempre da minha mãe, claro, mas da figura do meu irmão mais velho também, isso foi muito importante. Então, legal. Isso é algo que a gente tem que fazer todos os dias pro resto das nossas vidas, né? Muito bom. Boa.
A graça dessa pergunta é que só vale uma, beleza? Uma competência que você acha que hoje todos os seres humanos têm que dominar. Uma? A graça é escolher uma. É. É uma questão Mas de... eu posso Você falar tem 3. Você tem uma questão É uma só. de priorizar. Tá ali, você tem que priorizar, só vale falar uma. A lista tem Repete a pergunta, só para eu poder uma pensar. competência que todo ser humano tem que dominar. Uma. Você fala, essa é a que não pode faltar. Comunicação. Comunicação. É um clássico aqui, tá? Tá no top 5, com certeza. E é legal. Vamos mandar um indicador disso daí. Hã? Vamos montar um indicador das 4 perguntas, o que Aí, a ó. galera mais responde, hein? Veja, a gente já Quer fez ajuda? isso Quer há ajuda um pra ano montar? e meio atrás. Aham. E agora eu estou querendo fazer exatamente isso. É uma boa. Só que como? Com IA, né? Boa. Verdade. Porque a gente Como tá- que vai chamar esse KPI aí? A gente legendou, tô querendo ver se a IA vai pegar isso pra nós. Mas vamos ver se vai dar certo. Pra gente Legal. mapear todos os Boa. convidados. Próxima pergunta. Esse daí, o André ele vai falar, pô, o Benoni sempre me pega na curva. Essa é boa, essa é boa. Algo que você acreditou ser verdade e hoje você mudou de opinião. Algo que você acreditou ser verdade e hoje você mudou de opinião. Imaginar que não éramos capazes de impactar na vida das pessoas. E sendo que nós somos capazes por completo. Não digo por momento de carreira, por gerenciar pessoas, não. Em qualquer momento e esfera da sua vida, o impacto que a gente pode criar nas pessoas, É real. ele é real. Ele é real. E eu, num certo momento da minha vida, eu acreditava que não era possível. Interessante. Boa. Eu para mim, não tinha refletido se eu tinha uma opinião diferente sobre isso. Na live, a gente já tenta até passar isso para todos os livers, que é como chamam os colaboradores aqui, porque isso é o que a gente faz, né? A gente vende isso, tanto que a nossa meta de propósito global da live é impactar e transformar 1 milhão de carreiras até 2035. Caramba. O número principal É um big number mesmo. ponto, big number da live é transformar 1 milhão de carreiras até 2035. A gente existe para isso. Ponto. Última pergunta. número, hein? Vamos lá. Última pergunta, é a mais fácil. Mas também Última? só vale uma. Só vale uma, tá? Uma música que você pode falar que tem algum sentido especial para você. Uma música. Cara, do Rufus do Sol, Treat You Better. Rufus do Sol, Treat You Better. Sabe que conhece? Caramba. É aquela I'm on a tree. Não, né? Não. Não, né? Puta, errei. Eu não sou cantor, cara. Não, eu sou péssimo. Minha voz já é rouca, então assim. Não, mas vamos puxar aqui. Como é que chama? Treat Treat You Better. You Better. Treat You Better. Essa é uma clássica. Que tem a do Shawn Mendes, é isso. É só que eu errei, né? Mas Eu cantei Rufus certo, do hein, Sol. pessoal? Eu conheço, tá vendo? Shawn Mendes. Fui bem nessa aí. É o mesmo nome do Shawn Mendes. Ai, cara. Então eu conheço a do Shawn Mendes, não conheço essa. É essa aqui, ó. Tem algumas versões, né? Mas. A versão que Puxa você um gosta pouquinho. do... Não, mas é essa. Derrubam a gente no YouTube. Deu. Só O cara já deu. Só põe a introdução, já deu pra Nossa, pegar. pro- Qual é a música? Essa playlist incluiremos na playlist do nosso campus aqui da Live Universe. Ó, É boa. isso aí. Não está na Ó. playlist. show de bola. Muito bom. Benones. Alex, obrigado Muito obrigado. novamente. André, prazer, Gente, cara. Obrigado. Muito bom. Prazer foi meu. Show de bola, cara. Enorme. Demos vários insights aqui pra galera, né? Quem quiser pegar Legal. o Yaya, quiser fazer o resumo agora, a gente vive no tempo de IA, né? Falamos Verdade. bastante de estrutura, falamos de Sim. pilares, vamos relembrar, falamos de pilares importantes para vocês: stakeholder, pessoas, governança e estratégia, certo? Esses Isso. foram os pilares chaves aí que você Linkados colocou. com RH, TI. Tá aí tudo é linkado isso ao aí. RH, do TI. Se você acertar essas casinhas aqui, vai provavelmente dar bom e você vai dar um baita de um salto na sua estratégia dentro da sua área de compras. Beleza? Obrigado, gente. Pessoal, muito obrigado. Obrigado. Aqui e até o próximo Supply Talks. Tchau.